Sendo o direito administrativo um ramo do direito público, o entendimento que predomina no Brasil e na América Latina, e ainda que incompleto, é um objeto de estudo direto da administração pública atuante na função administrativa ou organização administrativa de pessoas jurídicas, ou ainda como órgãos públicos. De maneira geral, o direito é um conjunto de normas, de princípios e de regras compostos de coerencibilidade e disciplinantes da vida social como um todo, enquanto o ramo do direito público, o direito administrativo, nada mais é um conjunto de princípios e regras que disciplina a função administrativa e as pessoas e os órgãos que exercem. Dessa forma, considera-se que como objeto da estrutura administrativa a qual deverá ser voltada para a satisfação do interesse público. São leis específicas do direito administrativo a lei 8.666/1993, que regulamenta o artigo 37 do inciso 21 da Constituição Federal, instituindo normas e licitações de contrato da administração pública e das outras providências. Número da Lei 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico de servidores públicos e civis da União, as autarquias e das funções públicas federais. A Lei 8.492, que estima a receita fixa das despesas da União para o exercício financeiro em 1992. A Lei 9.784/1999, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. O direito administrativo tem como importante papel a identificação do seu objeto e seu próprio conceito significativo. Foi grande a importância da época no entendimento do Estado francês e dividiu ações administrativas e ações envolvendo o poder judiciário. Destaca-se na França o sistema contencioso administrativo da matéria do teor administrativo, sendo decidido no Tribunal Administrativo e transitando em julgado nesse momento do tribunal para definir o objeto do direito administrativo. É importante o sentimento de compreender quais são as matérias julgadas para o Tribunal Administrativo e não pelo Tribunal da Justiça. Depreende-se que, com o passar do tempo, o objeto do estudo do direito administrativo sofreu significativa e grande evolução desde o momento em que era visto um simples estudo de normas administrativas, passando pelo um período de serviço público, da disciplina do bem público, até os dias contemporâneos, quanto ocupa, estuda e gerencia os sujeitos e situações que exercem e sofrem atividades do Estado, sendo assim como funções e atividades desempenhadas pela administração pública, fato que leva a compreender o seu objeto de estudo revolutivo e dinâmico, acoplado com as atividades administrativas e desenvolvimento do Estado. Destaca-se desarte, em suma, o objeto principal e o desenvolvimento da função administrativa. Fontes. Vamos lá. Fontes de origem. Nesse tópico, iremos estudar a origem das regras que regem o direito administrativo, segundo Alexandre Sanches Cunha. O termo fonte provém de latim fontes, que implica o conceito nascente da água. Entende-se como fonte tudo que dá origem, início de tudo. Fonte de direito, nada mais do que a origem do direito e as suas raízes históricas, de onde se cria. Fonte material, como se aplica. Fonte formal, ou seja, fontes de produção de normas, são fontes do direito, as leis e costumes, jurisprudência, doutrina, analogia, princípio geral, direito de equidade. Fontes de direito administrativo, a lei. A lei se estende desde a Constituição e a fonte primária principal do direito administrativo se estende-se desde a Constituição Federal e seus artigos 37 e 41, alcançando os atos administrativos normativos inferiores. Dessa forma, a lei como direito de fonte administrativa significa que a lei do sentido amplo, ou seja, lei confeccionada pelo Parlamento, bem como os fatos normativos expedidos pela administração, tais como decretos, resoluções, incluindo tratados internacionais, de maneira sendo que a lei da fonte primária formal, primordial, do direito administrativo que acaba de prevalecer das demais fontes. Isto já prevalece como regra geral, pois que as demais fontes que estudaremos a seguir são consideradas como fontes secundárias, assessorias ou informais. A lei pode ser subdividida nas seguintes formas: lei de sentimento amplo,
refere-se a todas as fontes de conteúdo normativo, tais como a Constituição Federal, lei ordinária, lei complementar, medida provisória, tratados internacionais e atos administrativos, normativos, decretos, resoluções, regimentos e etc. Lei de sentido escrito. Refere-se a feita por parlamento, pelo estrito, pelo Poder Legislativo, por meio da lei ordinária, lei complementar, engloba também outras normas do mesmo nível, por exemplo, a medida que é a provisória que possui o mesmo nível ordinária, pondera-se em todos os mencionados são reputados conforme primária, lei do direito administrativo, doutrina, tem como ato de influência como teses doutrinárias nas decisões administrativas, como o próprio direito administrativo, a doutrina visa indicar a melhor interpretação possível da fórmula administrativa, indicada ainda nas possíveis soluções para os casos determinados e concretos, auxilia muito o viver diário da administração pública, do posto que muitas vezes ela que conceitua, interpreta e explica o dispositivo da lei. Exemplo da Lei 9.784/1999, a dos provas protelatórias que podem ser acusadas no processo administrativo. Dessa forma, a doutrina explica a forma que é protelatória a administração pública poderá ser usado um conceito doutrinário para recusar a prova do processo administrativo. Jurisprudência trata-se de decisões do tribunal em questão da mesma direção, além de ser reiteração de julgamentos no mesmo sentido. Exemplo, o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, possui determinada jurisprudência que afirma o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito à nomeação, aduzindo a este diversas decisões do órgão ou do tribunal do mesmo entendimento final. Observações importantes. Trata-se de orientação dos demais órgãos do Poder Judiciário, da Administração Pública, da jurisprudência, não é de seguimento obrigatório, entretanto, com as alterações promovidas desde a CFB/1988, esse sistema orientado de jurisprudência tem como de ser de regra, exemplo, efeitos vinculantes das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ação direta da inconstitucionalidade AID, a ação declaratória constitucionalidade ADC, a arquição de descumprimento do preceito fundamental, em especial para as súmulas vinculantes a partir de emenda constitucional número 45/2004, e seus ocorridos na decisão do STF, acaba de se vincular a obrigar para a administração pública direta e indireta dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e de municípios, em termos de dispositivo do artigo 103, dígito A, da Constituição Federal de 1988. Os costumes são condutas reiteradas, assim sendo, cada vez mais o Estado, cidades, povoados, comunidades, tribos e população têm os seus costumes que vivem e regras são diferentes de diversos aspectos que podem ser tratados por ordenamento jurídico ou não poderão ultrapassar a referir às leis de soberania da Carta Magna que reage do Estado como um todo. Como fontes secundárias atuantes do direito administrativo, costumes administrativos são práticas inteiramente que devem ser observadas pelos agentes públicos diante de determinada situação, costumes que podem exercer influência direta administrativa de decorrência da carência da legislação, costumando os sistemas normativos, costume para éter, lege, ou para atuações que seriam possíveis de legislar sobre todas as situações. Costumes não pode se opor à lei contra a lege, pois ela é a fonte primordial do direito administrativo, devendo somente auxiliar e a exata compreensão a incidência do sistema normativo. Exemplo, ao determinar a CBF, a Constituição Federal Brasileira, CFB, de 1988, tem como recurso e terá validade até 2 anos, não podendo um órgão de forma alguma atribuir efeito e costume prazo até 10 dias, porque teria contrariado a disposição expressa da Carta Magna, Lei Maior da Soberania. Ressalta-se
que com a veemente importância dos costumes que pode gerar direito para os administradores de decorrência dos princípios de lealdade, boa-fé, moralidade administrativa, dentre outros, uma que certo comportamento repetitivo administrativo público gera expectativa do sentido geral em que a prática deverá ser seguida das demais situações parecidas. Observação. Importante, existem evidências doutrinárias em relação à aceitação dos costumes conforme o direito administrativo, no entanto, os concursos e estudos correlatados, via de regra, deve ser compreendida como correta a tese, no sentido que o costume é a fonte secundária, assessoria indireta, mediante ao direito administrativo, tendo em vista a fonte primária e a medida que é a lei. Nota sobre as súmulas vinculantes. Nos termos do artigo 103 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício, mediante provocado por decisão de terços de seus membros, após as decisões reiteradas diversas sobre a matéria constitucional, aprovar súmulas que terão efeito vinculante em relação aos órgãos demais do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta. Acesso à informação, Lei 12.527 de 2011, Tratamento dos Dados e pelo Poder Público e sanções administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Lei 13.709/2018. A Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamenta o acesso a informações previsto no inciso 33 do artigo 5º do inciso 2 do parágrafo 3 do artigo 37 e no parágrafo 2 do artigo 216 da Constituição Federal, altera a Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, revoga a Lei 11.111 de 5 de maio de 2005, dispositivo da Lei de 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e dá outras providências. A presidência da República passa a saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei, capítulo 1, disposições gerais, artigo 1. Essa lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Distrito Federal e municípios, como o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º do inciso 2, no parágrafo 3 do artigo 97 e no parágrafo 2 do artigo 216 e da Constituição Federal, parágrafo único, subordinar-se ao regime desta lei. Primeiro, os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes executivo e legislativo, incluindo cortes e contas jurídicas e cortes de contas e judiciário e Ministério Público. 2. Das autarquias e fundações públicas e empresas públicas e de sociedade econômica mista e das demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e município. Artigo 2. Aplica-se as disposições desta lei que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam as realizações de ações de interesse público, recurso público, diretamente do orçamento mediante observações sociais, o contrato de gestão de termos de parceria, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres. Parágrafo único. A publicidade que está submetida às entidades citadas no capítulo refere-se à parceria de recursos públicos recebidos da sua destinação sem prejuízo de prestações de conta que estejam legalmente obrigadas. Artigo 3. Os procedimentos previstos em lei destinam-se a assegurar o direito fundamental do acesso à informação que deve ser executada nas conformidades dos princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Primeiro, a observância da publicidade do preceito geral e do sigilo com a exceção. Segundo, a divulgação de informações de interesse público, independente das suas solicitações. Terceiro, a utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Quarto, o fomento do desenvolvimento da cultura e transparência da administração pública. Quinto, o desenvolvimento do controle social e da administração pública. Artigo 4. Para efeitos dessa lei, considera-se
informação de dados processados ou não, que podem ser utilizados na produção e tramitação do conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, documento de unidade de registro de informação, a qual que seja suporte ou formato. Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição do acesso público em razão da sua impressibilidade e da sua segurança na sociedade e do Estado. Informação pessoal, aquela que é relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Tratamento de informação do conjunto de ações referente à produção, recepção, classificação, utilização do acesso, produção, transporte, tramitação, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação e controle de informação. Sexto, disponibilidade da qualidade da informação, que pode ser conhecida de utilizações de indivíduos e equipamentos e sistemas autorizados. Sétimo, autenticidade. A qualidade de informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema. Oitavo, a integridade da qualidade da informação, modificando inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Nono, a primariedade da qualidade da informação coletada nas informações como o máximo detalhamento possível, sem modificações. Artigo 5º. É devido ao Estado garantir o direito ao acesso à informação, que será franqueado mediante os procedimentos objetivos ágeis, de forma transparente e clara e a linguagem fácil de compreensão. Artigo 2. O do acesso à informação até a sua divulgação. Artigo 6º. Cabe ao órgão e entidade do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis à segurança. Primeiro, a gestão de transparência da informação, proporcionando amplo acesso a ela e a sua divulgação. 2. A proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade. E 3. A proteção da informação sigilosa e da informação do pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 7. O acesso à informação que trata desta lei compreende-se outros direitos de obter orientação sobre os procedimentos para sua execução de acesso, bem como sobre o local que poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada. 2. Informação contida em registro ou documentos produzidos acumulados em seus órgãos, entidades acolhidos ou não a arquivos públicos. 3. A informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente a qual o vínculo de seus órgãos e entidades, mesmo que o vínculo já tenha cessado. 4. Informação primária íntegra, autêntica e autorizada. 5. Informação sobre as atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive relativa à sua política, organização e serviço. 6. Informação pertinente da administração do patrimônio público, da utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos. E 7. A informação relativa à interpretação do acompanhamento, resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas, indicadores e propostas. B. Resultados de inspeções, auditorias, prestações, tomada de decisões realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo a prestação de contas relativa a exercícios anteriores. 7. Vetado incluir a Lei 14.345 de 2002. Parágrafo 1. O acesso à informação prevista ao capítulo compreende informações referidas aos projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico, cujo o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade do Estado. 2. Quando for autorizado o acesso integral da informação e pode ser parcialmente sigilosa, assegurando o acesso da parte sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia, ocultação do parte sobre sigilo. Parágrafo 3º. O direito de acesso aos documentos e às informações nelas contidas, utilizadas como fundamento de tomada de decisões de ato administrativo, será assegurado como uma adição a ato decisório respectivo. Parágrafo 4. A negativa do acesso da informação do objeto perdido, formulando a órgãos e entidades referidos do artigo 1, quando fundamentada, sujeitada ao responsável na medida disciplinares em termos do artigo 32 dessa lei. 5º, informando o extrativo da informação solicitada, poderá ser interessado requerer à autoridade competente imediata a abertura de sindicância
para apurar desenvolvimento das respectivas documentação. Sexto, verificar a hipótese prevista do artigo 5º deste artigo. O responsável pela guarda da informação extraviada, que deverá ser no prazo de 10 dias, justificar o fato de indicar testemunha que comprove essa alegação. Artigo 8º. O dever do órgão ou entidade pública que promove, independentemente de requerimentos de divulgação do local e faça acesso ao âmbito das suas competências, informações de interesse coletivo ou geral, por elas produzidas ou custodiadas. Parágrafo 1. Da divulgação da informação, que refere-se ao capítulo que deverão constar no mínimo registro de competência, estrutura organizacional, endereços de telefones das respectivas unidades e horários que atendimento ao público. 2. Registro de quaisquer repasse de transferência de recursos financeiros. 3. De registros de dispensa e informações concernentes aos procedimentos licitatórios, inclusive respectivos editais, resultando bem como todos os contratos celebrados. 5. Dos dados gerais para acompanhamento dos programas, ações e projetos de obra de órgãos e entidades, respostas e perguntas das frequentes sociedades. Para cumprimento do dispositivo do capítulo, do órgão de entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da Rede Mundial de Computadores Internet. Capítulo parágrafo 3. Os sítios que se tratam do parágrafo 2 deverão de forma regulamentar atender, entre outros, os seguintes requisitos: conter ferramenta de pesquisa e de conteúdo que permita o acesso da informação de forma objetiva, transparente e clara, da linguagem fácil de compreensão, possibilita a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, bem como facilitar a análise de informações, possibilitar o acesso automatizado de sistemas externos, formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. 4. Divulgar detalhes e formatos utilizados para a estruturação da informação. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Manter atualizadas informações possíveis para o acesso. Indicar o local de instruções que permite o interessado comunicar-se de via eletrônica ou telefônica com o órgão ou entidade detentora do sítio. Adotar medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência em termos do artigo 17, número de lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, do artigo da Convenção dos Direitos Pessoais de Deficiências, aprovado pelo Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008. 4. Dos municípios ou população até 10.000, habilitar que ficar dispensável a divulgação obrigatória para a internet, o que se refere no artigo parágrafo 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação em tempo real de informação relativa à execução orçamentária financeira nos decretos do prazo previsto no artigo 73, dígito B da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 9º, do acesso à informação pública, que será assegurado mediante a criação de serviços de informação ao cidadão, aos órgãos e entidades do poder público do local de condições apropriadas para atender e orientar o público quanto ao acesso à informação, informar sobre a tramitação de documentos em suas respectivas unidades, difícil, né? Aí fica chato. Vamos lá? Informação de transmissão de documentos às suas respectivas unidades. Protocolizar documentos e requerimentos de acesso de informações. Realização de audiências e consultas públicas, incentivo da participação popular e de outras formas de divulgação. Procedimentos de acesso à informação. Seção 1 de pedido de acesso. Qualquer interessado que poderá apresentar o pedido dessas informações aos órgãos e entidades referidos do artigo 1 desta lei por qualquer meio legítimo, devendo do pedido conter a identificação do requerente e especificação da informação requerida.
Parágrafo 1. Para o acesso de informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que viabilizem a solicitação. Parágrafo 2. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativas do encaminhamento de pedidos de acesso por meio dos seus sítios sociais da internet. Parágrafo 3º. Vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes à solicitação de informações de interesse público. Artigo 11. O órgão ou entidade pública que deverá autorizar e conceder o acesso imediato à informação disponível. Parágrafo 1. Sendo possível conceder o acesso imediato na forma disposta do caput do órgão ou entidade ao receber o pedido, que deverá, em um prazo superior a 20 dias, comunicar a data local e o modo que se realiza nas consultas e efetuar a produção ou obter certidão. Indicar razões de fato direto de recusa total ou parcial do acesso pretendido. Terceiro, comunicar que não possui informações indica que, se for o conhecimento, o órgão ou entidade que detém, ainda que remete o requerimento a esse órgão ou entidade, certificando o interessado a remessa do seu pedido de informação. Parágrafo 2. O prazo referido no parágrafo 1 poderá ser prorrogado por mais 10 dias, mediante a justificativa expressa da qual será certificado o requerente. Parágrafo 3. Sem prejuízo da segurança e da proteção da informação, cumprimento da legislação aplicável, o órgão da entidade que poderá fornecer meios para o próprio requerente possa pesquisar a informação que o necessita. Parágrafo 4. Quando for autorizado o acesso, por se tratar de informação total, parcial e sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade do recurso, prazos e indicações para interposições, devendo ainda ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação. Parágrafo 5º. A informação armazenada no formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente. Parágrafo 6º. Caso a informação solicitada seja disponível ao público no formato impresso, eletrônico ou qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente escrito o lugar da forma pela qual poderá se consultar, obter e reproduzir a referida informação, procedimento que será desonerado ao órgão ou entidade pública da obrigação do seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor por meios de realizar por si mesmo tais procedimentos. Artigo 12. O serviço que busca o fornecimento de informação é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, situação que poderá ser cobrada exclusivamente no valor necessário para o ressarcimento do custo dos serviços dos materiais autorizados, vindo da Lei 14.129 de 2011, vigência. O parágrafo único será isento de ressarcir os custos previstos no caput de todo aquele cuja situação econômica não lhe permita fazer o prejuízo. Cansado.